noite, sejam bem-vindos ao TDM Entrevista. Esta semana o nosso convidado é o chefe e empresário Luís Américo, do restaurante de cozinha portuguesa Fado, no Hotel Royal. Luís Américo, boa noite, obrigado por ter vindo. Existem dezenas de restaurantes portugueses em Macau, mais de 30, dados oficiais. O que é que distingue o restaurante Fado? Qual é o conceito do restaurante? Antes de mais, também desejar uma boa noite e agradecer esta oportunidade em estar aqui. Existem de facto bastantes restaurantes aqui portugueses em Macau. Tive a oportunidade de visitar alguns e o que demonstra também um pouco do que foi a nossa estadia aqui em Macau e a cultura que cá deixamos e essa continuidade. Noto, porém, que embora haja muitos, acabamos por, dentro desses muitos, sentir que há ali algum denominador comum em termos de receituário e das coisas, da forma como as coisas no fundo foram evoluindo aqui em Macau. E para quem vem de Portugal, de repente nota que, embora sim seja a cozinha portuguesa, poderá já estar um bocadinho diferente daquilo que nós hoje em dia consideramos ser uma cozinha portuguesa um pouco genuína. Não estou a dizer por isso que sejam maus ou nada disso, pelo contrário, já tive ótimas experiências nos restaurantes portugueses aqui de Macau, mas nós, em termos do projeto do Fado, quisemos trazer um bocadinho mais, ou seja, a nossa gastronomia portuguesa é extremamente rica em histórias, ou seja, muitas das nossas receitas atuais aconteceram por coincidências, por necessidades até de conseguir nos reinventar, por dificuldades financeiras que muitas vezes no interior as pessoas viviam. Casos interessantes de acidentes que aconteceram e criaram pratos emblemáticos. E a nossa cozinha portuguesa é tão rica nessas histórias, que se calhar faria sentido nós criarmos um pouco uma contextualização de uma cozinha portuguesa nesse tipo de referências históricas de Portugal, para que as pessoas que nunca foram a Portugal também consigam perceber o porquê de estarem a encontrar determinados pratos. E nós no Fado quisemos ir precisamente buscar um pouco dessas histórias. Para além de apresentarmos a cozinha genuinamente portuguesa, tentando ter sempre tudo o que é de melhor que há em Portugal em termos de produtos, tentamos sempre contextualizar todos os nossos pratos que existem na carta com o porquê deles existirem e as histórias que estão por trás deles. Isso faz com que as pessoas consigam ver as coisas um bocadinho diferentes, não só as pessoas de fora, mas mesmo os próprios portugueses às vezes conseguem se surpreender ao descobrir em Macau a história de determinados pratos que comem toda a vida e que nunca tinham sido, no fundo, nunca tinham despertado para o porquê desses mesmos pratos. Portanto, é um pouco este o nosso projeto. Vai um bocadinho mais para além da gastronomia. Já agora, uma outra história que gostasse de partilhar desses acidentes históricos, digamos assim, que depois deixaram uma herança na gastronomia portuguesa? Há coisas muito, muito interessantes, nomeadamente, por exemplo, a alheira, que é um produto que nós servimos muito, portanto, que é um produto de Trás-os-Montes, em que foi criado numa sua fase inicial muito à base de carnes de aves e de caça, para que, nomeadamente, quando os muçulmanos eram perseguidos na guerra, uma das formas que eles tinham de perceber se havia ou não judeus dentro das casas era olhar se havia fumeiro. E quando havia fumeiro, eles partiam do princípio que não havia, porque era feito de carne de porco. E então, um pouco para distrair e para se camuflarem, portanto, criaram um enchido que não tinha carne de porco, na sua fase inicial, que é a alheira, e penduravam no fumeiro para, no fundo, despistar as pessoas que os andavam a perseguir. Portanto, isto é uma história também extremamente interessante. Há mais, mas esta, por exemplo, é muito engraçada, porque, no fundo, foi a necessidade de criar algo para despistar uma perseguição, onde nasceu este fantástico enchido que é a alheira, por exemplo. Portanto, para além dessa contextualização histórica, portanto, a história que está por trás de pratos, por vezes, emblemáticos da gastronomia portuguesa, também já tem dito que existe um toque contemporâneo, neste restaurante, um toque contemporâneo numa cozinha muito tradicional. Como é que... Sim, é verdade. Muitas vezes, quando nós queremos servir a cozinha tradicional, okay, é preciso ter algum cuidado em respeitar aquilo que é tradicional e não intervir demasiado naquilo que é o receituário que deu origem àquele prato. Então, o que é que nós aqui podemos fazer? Podemos, em termos da sua apresentação, mantendo a receita original, conseguir apresentar as coisas de uma forma diferente.
Por exemplo, eu dou aqui um exemplo prático, o caso de um bacalhau à Brás, que à partida parece ser uma coisa muito simples e que nós, em Portugal, no fundo é um prato quase de família, das pessoas fazerem em casa, muito simples, que é uma base de azeite, cebola, isto dito rapidamente, ovo, batata frita fininha e bacalhau, não é? Uma coisa que se faz em casa, quase toda a gente em Portugal faz isto. Nós quisemos trazer isto para o fado e então nós vamos à própria mesa e cozinhamos o prato em frente às pessoas. Ou seja, isto em termos das pessoas poderem ver o próprio chefe português, poderem ver como é que se faz o prato, poderem sentir os aromas que vão desenvolvendo a própria confecção, resulta em que é para elas, ao verem um prato que parece tão simples, houve ali uma carga emocional em termos do que viram que faz com que já consigam apreciar o prato de uma forma diferente. E pronto, isto é o exemplo daquilo que nós queremos fazer quando queremos dar um twist mais moderno, é tentar arranjar uma forma diferente de poder servir as coisas, que à partida muitas vezes são coisas simples, mas que podem ganhar um outro glamour se pensadas de outra forma. Os chineses gostam de comida portuguesa ou não? Gostam muito. Aliás, o nosso principal mercado aqui são mesmo os chineses. Acho que talvez até por estarmos em Macau há esta curiosidade na cozinha portuguesa e eles são bastante entusiastas, querem provar quase tudo, gostam imenso de provar o máximo de coisas possível e apreciam imenso os sabores da cozinha portuguesa. Temos realmente, é um mercado muito, muito interessante e cada vez mais interessado em saber, em perguntar coisas, em saber porquê. Até porque há muita cultura da gastronomia, de falar sobre comida, de ler, de experimentar. Cada vez mais. E adoram os nossos sabores da cozinha portuguesa. Já agora, eventuais semelhanças entre a cozinha ou as cozinhas portuguesas e as cozinhas chinesas, existe algum paralelo? E quais é que também são as maiores diferenças? É assim, é sempre um bocadinho difícil, porque assim, se vamos ver aqui em Macau, claro que provavelmente haverá a possibilidade de ter havido aqui alguma influência, mas se vamos olhar para a cozinha chinesa original, é um estilo totalmente diferente, até porque é uma cozinha que é feita de uma forma, ou cozinhada de uma forma totalmente diferente, muito inteligente. Eu acho que eu aprendi imenso aqui na China e todos os dias estou a aprender com a forma que eles cozinham, portanto, tendem a cozinhar algumas coisas a uma temperatura muito elevada, através dos woks, através de uma potência de fogo muito grande, e depois usam os próprios woks para criar as situações de vapor que, através dos cestos de bambu, vão cozendo. Portanto, este paralelo de cozeduras e depois o saltear a alta temperatura conferem à cozinha chinesa um estilo muito próprio e muito diferente daquilo que é a cozinha portuguesa. Eu gosto particularmente também da cozinha chinesa, é uma cozinha que me tem cativado imenso porque não tinha grande conhecimento, tinha conhecimento de uma cozinha portuguesa que estava em Portugal, que não tem nada a ver com a cozinha chinesa que encontramos aqui na China, não é? Mas de facto é muito difícil encontrarmos aqui alguma parecência. Daí ser muito interessante que as pessoas gostem da nossa cozinha portuguesa, pronto, porque de facto, em termos de sabor, acho que é confortável para os chineses provarem a nossa cozinha. Portanto, havendo esse gosto, essa simpatia por aquilo que é a gastronomia portuguesa aqui em Macau, por parte da comunidade chinesa, como é que olha para o mercado dos restaurantes portugueses aqui no território? Já estará saturado? Há espaço para mais? E vai estar a começar, sinceramente, e o que sinto é que os restaurantes portugueses têm aqui um mercado enorme. Está-se a ver até porque cada ano que passa, eu vejo até grupos conhecidos de restauração em Portugal a virem para Macau. Vejo novos restaurantes de cozinha portuguesa a abrirem em Macau. Vejo cada vez mais chefes portugueses a vir para Macau. Portanto, isto significa que o mercado de Macau está realmente a ser um mercado interessantíssimo para a cozinha portuguesa. E julgo que vamos viver nos próximos anos ainda mais o aparecimento de bons espaços de gastronomia portuguesa em Macau, não tenho dúvida nenhuma. O Luís Américo não reside cá em Macau, tem base em Portugal, mas visita o território 2 vezes por ano para acompanhar um bocadinho a situação do restaurante. Exatamente. E quando vem, traz sempre um menu de degustação. Desta vez, portanto, fez justamente isso, não fugiu à regra. O que é que nos pode dizer sobre este mais recente menu de degustação do restaurante Fado?
Pronto, é assim, tento sempre aparecer com coisas novas, um pouco diferentes, nesta lógica de ir buscar aquilo que é a base da cozinha tradicional. E como é óbvio, este menu não fugiu à regra. Trouxe, a título de exemplo, pronto, nós começamos sempre o menu, este menu que eu trouxe, começamos com uma recriação da caldeirada à portuguesa, portanto, que também, mais uma vez, permite contar uma história, porque no fundo era a necessidade que os pescadores tinham quando iam para o mar de comer, e como as mulheres os presenteavam sempre com alguns legumes da horta que eles levavam para alto mar, aqueles peixes que não tinham valor comercial, portanto iam para uma panela juntamente com esses legumes, e então era feita a caldeirada. Isso é que era uma caldeirada. Portanto, a origem da caldeirada está um pouco nessa necessidade dos pescadores se alimentarem quando estavam no mar. Mas de facto é um prato extremamente apreciado, e nós portugueses sentimos aqueles sabores daquele conjunto de legumes, e os sabores dos peixes resultam num caldo extremamente saboroso que, na sua forma original, tem muitas espinhas. E então, para as pessoas, no dia a dia, estar a comer um prato com muitas espinhas torna-se difícil. Então, o que é que nós pensamos? Por que não usar o caldo dessa caldeirada, servir um tranche de peixe sem espinhas sobre uma fatia de pão torrado, e depois ir à mesa e, com um bule, servir na mesa esse caldo quente, que faz com que as pessoas sintam o aroma derivado da temperatura e, ao mesmo tempo, consigam degustar todos os sabores de uma caldeirada tradicional, mas num prato servido de uma forma um bocadinho mais gourmet. Pronto, no fundo, a sequência serão vários pratos. O bacalhau, o nosso presunto pata negra, o nosso queijo da serra, a doçaria conventual. Tento sempre que alguns apontamentos deste tipo de coisas estejam presentes, que é o caso deste menu, também os tem, mas tem sempre um menu que é pensado sempre desta forma. Portanto, é um menu que tem um toque muito pessoal. Como é que nasceu a sua paixão pela cozinha, e quando é que percebeu que era isto que queria fazer profissionalmente? Assim, pronto, a paixão nasceu cedo. Depois de perceber que era isto que eu queria fazer, é que foi um pouco mais difícil, porque quando nós somos muito novos, quando temos 17 anos, 16 anos, temos que, de alguma forma, ter alguma contenção nas nossas paixões, porque quando temos de decidir o que é que queremos fazer, pressupõe que sigamos uma lógica de ensino e tentar abraçar um curso que pensamos ir de encontro a essa paixão. Eu, na altura, pensei bem, aliás, com a ajuda dos meus pais, dos meus avós que ainda eram vivos, e eles disseram tudo que sim, senhor, que achavam bem, que eu teria que pensar bem, que poderia haver aqui umas soluções intermédias interessantes. E então eu, na altura, porque tínhamos uma das melhores escolas de hotelaria da Europa, no Porto, que era a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que aliás tinha vários alunos de Macau, achei que era uma oportunidade ótima e eu consegui tirar o curso de Gestão Hoteleira. Até porque tinha uma boa componente prática de cozinha e que me permitiria perceber que seria ou não aquele o meu futuro, e assim fiz. Durante 3 anos tirei o curso de Gestão Hoteleira, tirei depois uma pós-graduação no Estoril, mas desde sempre percebi que passaria por a cozinha, o meu futuro. Então, no final do curso, decidi optar sempre por me dedicar à área de comidas e bebidas, e entrar nas cozinhas de uma forma normal, quase como um estagiário, e ir evoluindo, porque sempre fui uma pessoa que gostei de investigar e gostei de estudar as coisas a um ponto um bocadinho diferente, um pouco mais científico, e perceber os porquês. E assim fui evoluindo, fui trabalhando, abri o meu primeiro restaurante em 2002, no Porto, o que me levou depois, em 2004, a ganhar o prémio de chefe cozinheiro do ano, e que acabou por me dar alguma visibilidade para depois conseguir desenvolver outro tipo de trabalho. Foi um prémio que não foi o único. Entretanto, já em 2011, a Academia Internacional de Cozinha de Paris atribuiu-lhe o prémio de chefe d'avenir, não foi assim? Exatamente. E também, mais recentemente, a revista Time Out do Porto elegeu o seu restaurante Cantina 32 como um dos mais criativos da cidade invicta. Qual é que é o segredo por trás deste reconhecimento? Eu acho que às vezes, claro que quando nós pensamos as coisas, quando temos os projetos, portanto, acreditamos,
e esperamos que as pessoas os reconheçam. Eu acho que sempre tive, desde o início, uma ideia muito clara sobre aquilo que eu queria seguir e, portanto, acabei por ficar um bocado indiferente àquelas modas que iam aparecendo e sempre segui uma lógica de cozinha com base na cozinha portuguesa, mas tentando sempre criar às pessoas alguns sentimentos mais emocionais, ou seja, porque nós tentamos sempre dividir a cozinha em dois, que é a necessidade de nos alimentarmos, aquela necessidade pura de calorias para passarmos o nosso dia-a-dia no nosso trabalho, precisamos dessa energia, não é? Que vem através daquilo que nós comemos, e depois a parte mais do prazer de comer, de viver momentos, de acompanhar a comida com um bom vinho e sentir uma emoção pela felicidade daquele casamento, por, no fundo, estarmos à conversa com os amigos, vermos algo diferente que gostamos. E, portanto, essa segunda parte é aquela que eu exploro um bocadinho mais. E tentar sempre que as pessoas, quando visitam algum dos meus restaurantes, que para além de gostarem do que estão a comer, tenham tido uma experiência que as faça recordar mais tarde e que as faça um pouco transmitir para outras pessoas. Eu acho que tem sido esse um pouco o segredo e um pouco a sorte que eu tenho tido, até porque tenho estado sempre junto com uma equipa muito boa, porque nós sozinhos dificilmente conseguimos ir a algum lado e, portanto, essa equipa que me acompanha já há muitos anos, desde os vários projetos e que continua comigo, também é um pouco o segredo das coisas terem corrido tão bem. Apesar de tudo, nem tudo tem sido um mar de rosas. Em 2012, com a crise em Portugal, acabou por fechar um restaurante emblemático que tinha no Porto, a Mesa, e, entretanto, dedicou-se muito à área da consultoria, na área da gastronomia. O que é que exatamente faz uma empresa que trabalha nesta área? O que é consultoria gastronómica? Exato, é precisamente, ainda tocou agora num aspecto interessante, quer dizer, nós vivemos em Portugal uma altura, não agora, eu acho que as pessoas agora já se conseguiram adaptar às realidades, mas há uns anos atrás houve um excesso de carga fiscal que ainda se mantém hoje, não é? Mas houve principalmente na parte da hotelaria e da restauração, nós tivemos as taxas a subir 10%, portanto de 13% o IVA passou a 23% e grande parte dos restaurantes da altura já estava quase no seu limite, ou seja, já não tinha grande margem de manobra. Isso faz com que nós tenhamos que repensar rapidamente tudo e, no fundo, deixar um bocado as emoções de parte e perceber se, face à nova situação económica, se faz ou não sentido continuar a manter um negócio. Principalmente quando nós dependemos do negócio. Se existe alguma estrutura por trás que consegue aguentar e o negócio, no fundo, é mais uma montra para um catering, para um hotel, ok, podemos continuar, temos que avaliar. Se nós dependemos desse negócio, temos que realmente pensar muito, muito rigorosamente se, face às novas circunstâncias, o negócio pode ou não continuar com saúde. E, portanto, foi uma decisão estratégica em que, efetivamente, pronto, decidi, e acho que foi a coisa que eu fiz melhor, decidi pensar num outro modelo de negócio adaptado à realidade que se vive no país. Em termos das consultadorias, no fundo é um negócio que eu tenho já há muitos anos, vai fazer 10 anos, mais ou menos, em que, no fundo, face à minha formação numa área de gestão hoteleira e face à minha experiência a nível da cozinha, permitiu-me ganhar um know-how específico para entrar um pouco neste mundo da consultadoria a nível de restaurantes, que é o quê? No fundo, face muitas vezes ao sonho ou à vontade que as pessoas às vezes têm de ter um restaurante, porque há muita gente que vive este sonho, muitas vezes porque como consumidor gosta do ambiente, dos restaurantes, porque muitas vezes tem na sua posse alguns receituários das avós ou das mães que gostaria de expor e gostaria de propor, no fundo, a um público maior, mas como não têm o know-how de saber como é que podem estruturar esse projeto do início até à abertura e depois continuar a fazer o negócio, têm que procurar alguém que, no fundo, as possa orientar para que depois não cometam erros que muitas vezes saem muito caro, de fazer um plano de negócio
e de abrir a porta, portanto, de um espaço como um restaurante. Portanto, E no fundo, é isso que eu faço, Américo, é isso que eu entro. Não é? E não tem medo depois da concorrência desses novos restaurantes, novos empresários, porque também tem restaurantes abertos? Sim, eu nunca não vejo muito as coisas na perspectiva da concorrência. Vejo sempre, aliás, neste momento até tentei localizar o Cantina num espaço onde houvesse muitos, porque muitas vezes o facto de haver muitos restaurantes e bons transforma determinados locais como destinos gastronómicos. E eu acho que isso está a acontecer ao Porto. A cidade do Porto, neste momento, está a viver uma altura de alguma euforia turística. Pronto, claro que também por via dos low costs hoje em dia que existem na Europa e que conseguem trazer muita gente a um custo baixo, mas estão a abrir muitos espaços com ótimas características, o que estão a tornar o Porto, de facto, um destino turístico gastronómico. E, portanto, acho que todos nós temos vindo a ganhar com isso e, se eu puder ajudar, mesmo fora de portas, acho que isso também vai refletir positivamente depois no meu negócio. Nos últimos anos, talvez na última década, parece ter havido em Portugal um renascimento do interesse pela cozinha, pela gastronomia, muitas publicações, muitos livros, programas televisivos, concursos, chefes que são praticamente celebridades. Como é que explica este fenómeno? Sim, há aqui duas coisas diferentes. Relativamente ao rumo que a cozinha portuguesa levou, realmente eu vou dividir isto em duas partes, para que se perceba melhor o que é que aconteceu. Houve julgo que até finais dos anos 80, uma estagnação da cozinha portuguesa, um pouco por via do aparecimento de chefes no fundo, chefes que tinham estado em hotéis, que se foram um pouco beber mais à cozinha francesa do Escoffier, se calhar não diz, para algumas pessoas que estão dentro da gastronomia, percebem o que eu estou a dizer, foi a pessoa, no fundo, que estereotipou a cozinha francesa, e quando as pessoas abriam um hotel 5 estrelas, achava-se por bem que deviam ter uma cozinha mais próxima da cozinha francesa. E depois fizeram ali uma fusão tal, com os manuais que saíram nessa altura, tirando claro, alguns outros, como é o caso da Maria de Lourdes Modesto e outras figuras que sempre mantiveram um pouco uma linha de cozinha portuguesa, mas os hotéis começaram, e os restaurantes um bocado mais de nível, achavam que o status era dado se seguissem uma cozinha francesa. Pronto, isto fez com que começassem a afrancesar a cozinha portuguesa. E acho que nós aí perdemos imenso, porque começou a haver aquela cozinha que se chamava a cozinha meia de plástico, meia sem sabor, que era que as pessoas associavam um bocado a cozinha com os molhos, e entrou-se ali num período um bocado confuso que levou à estagnação. Com o aparecimento de uma nova geração de chefes, nomeadamente o Vítor Sobral, pronto, que é um nome já sebejamente conhecido em Portugal e que foi uma das pessoas que, para mim, fez a grande revolução. A nova geração de chefes, na qual eu me incluo também, já numa fase a seguir, acho que começou a olhar muito mais para a cozinha portuguesa de outra forma. Então começamos a criar muito mais coisas com genuinidade. Apostarmos na cozinha portuguesa e mostrar a toda a gente que o facto de termos um restaurante de um determinado nível, podemos também ter cozinha portuguesa. Não impede nada, quer dizer, a cozinha portuguesa não tem que ser o serviço servido numa tasca, num tacho de barro, que também tem o seu lugar. Pode perfeitamente ser adaptada, porque tem sabores e tem produtos de excelência, a um restaurante de cozinha gourmet, nomeadamente restaurantes com estrelas Michelin, como se tem vindo agora a notar. Não é? Porque pela primeira vez este ano houve um restaurante de um chefe português, José Avilés, que já esteve em Macau, que ganhou 2 estrelas Michelin. Portanto, isto significa que realmente a nossa cozinha está a aparecer de uma forma forte e com o reconhecimento internacional. O seu colega no restaurante Fado, Marco Gomes, disse numa entrevista que a cozinha portuguesa sempre foi muito rica, mas esteve durante muitos anos de fato de macaco. É um pouco isso, no fundo é um pouco isso. Ele também é uma das pessoas que tem levado a cozinha portuguesa bastante para a frente e pronto, e com um restaurante também no Porto, que tem dado também a volta e que ainda recentemente abriu um novo conceito, precisamente para ir de encontro àquilo que eu acabei de falar, e julgo que com bastante sucesso. Do que respeita àquilo que tem acontecido na televisão,
a nível quase mundial, que é este euforia à volta dos programas culinários, eu penso que, na minha opinião, prende-se um pouco com o quê? Desde há muitos anos, as mulheres começaram a trabalhar tanto como os homens e, portanto, aquela mulher que nós chamávamos a dona de casa deixou de existir. Portanto, hoje em dia, as famílias são o homem e a mulher trabalham, chegam ao fim do dia, os dois cansados, e têm que arranjar soluções para comer. E, portanto, a perspectiva sempre da comida é um pouco, no fundo, a comida da alimentação. Então, se calhar aos fins de semana as pessoas, porque, digamos assim, quando nós falamos assim, aquela pessoa tem a mão para a cozinha, ou quando dizemos assim, a comida da minha avó é que era boa, temos sempre esta recordação da comida da avó. Porquê? Porque a avó, se calhar na sua geração, passava a vida em casa e cozinhava todos os dias, então desenvolvia empiricamente uma capacidade de cozinhar muito diferente daquela que as pessoas hoje em dia em casa conseguem desenvolver. Então há uma necessidade das pessoas na busca de alguma aprendizagem e de algumas fórmulas que as ajudem, porque continuam a gostar de cozinhar e continuam a gostar de receber os amigos em casa e de fazer algo para eles, em termos de que lhes traga ali algum valor ao ego. As pessoas têm digamos assim, uma necessidade de ir buscar conhecimento, entusiasmam-se com este tipo de situações que hoje em dia andam à volta da cozinha, porque no fundo a cozinha acaba por ser uma coisa de transformação. Nós pegamos em produtos, damos-lhe energia através do fogão, do forno, o que for, temperamos e depois acabamos por ter um resultado final que são esperados. Esta capacidade que há, que isto é quase uma coisa de laboratório, de conseguir pegar em matérias-primas e transformar num produto final, nós podemos fazer em casa. E com mais nada, não há outra maneira de fazer isto. E, portanto, acho que há essa procura das pessoas, há esse entusiasmo, no fundo, nesse tipo de programas, por essa via. Mas acha que é uma moda passageira ou uma tendência que veio para ficar? Assim, vamos ver, não faço ideia. Acho que para já deverá continuar nos próximos anos. Vamos ver como é que este nosso mundo de hoje e estas tecnologias e toda esta loucura que temos vindo a viver deixará tempo suficiente para as pessoas depois em casa continuarem a dedicar-se à cozinha. Não, mas penso que sim. Penso que durante alguns anos vamos continuar a ter alguma euforia ou algum interesse pelos programas de culinária. Se calhar este interesse também tem a ver com uma riqueza intrínseca da cozinha portuguesa, e há quem defenda, nomeadamente uma chefe bastante conhecida, Helena Arzac, do País Basco, que diz que a cozinha portuguesa é uma das cozinhas da atualidade e do futuro. Concorda com ela? Sim, plenamente. Não só por ser português, eu sempre achei isso. Sempre achei isso e fico muito contente por ela reconhecê-lo, porque de facto é uma pessoa que a nível da gastronomia mundial é muito conhecida. Foi eleita a melhor cozinheira do mundo em 2012. Pois. Exato. Pois, e ela é realmente fantástica e para quem eu conheço pessoalmente, e é uma pessoa super simples. Dinâmica, direta, portanto é uma pessoa super interessante, que já herdou um conhecimento enorme, porque o pai, o Juan Maria Arzac, foi considerado também um dos melhores cozinheiros do mundo e tem um dos melhores restaurantes do mundo. E eu concordo plenamente com isso. As pessoas ainda estão a descobrir. E eu acho interessante porque a própria Ásia, agora com o desenvolvimento que tem e com a sua capacidade neste momento financeira em conseguir ir à procura e descobrir aquilo que para eles no fundo é um pouco exótico, que é a cozinha portuguesa. Aquilo que para nós há 30 anos era exótico, era comer cozinha asiática, agora inverteu-se. E portanto eu acho que um pouco por todo o mundo estamos a sentir isto. Estamos a sentir isto na Ásia, em que as pessoas procuram a cozinha portuguesa. Na própria América, Estados Unidos, Canadá, começa a haver o aparecimento também de muitos e interessantes restaurantes portugueses e, portanto, um pouco a comunidade internacional começa a despertar para a cozinha portuguesa, como há muitos anos atrás despertou para a francesa, como para a italiana, como mais recentemente a espanhola, e acho que se calhar está a chegar a nossa vez de mostrar o potencial e a capacidade que a cozinha portuguesa tem de ser internacional. Voltando ao restaurante Fado, o balanço até agora é positivo,
planos para o futuro? Há pouco dizia-me que poderá haver novidades a médio prazo. Sim, eu não sei. Eu neste momento estou muito interessado em continuar a desenvolver o fado, porque acho que estamos no início. E estamos no início porque eu, cada vez que venho cá, sinto que temos mais clientes, sinto que as pessoas estão mais interessadas, sinto também uma heterogeneidade em termos do tipo de clientes. Portanto, temos clientes muitos deles que vêm de Hong Kong quase de propósito para experimentar o fado. Temos muitos clientes portugueses, temos muitos clientes chineses. Portanto, sente-se aqui que há uma procura e de muito tipo diferente de pessoas e como tenho sentido uma evolução tão grande num projeto que ainda começou há 2 anos, portanto, eu agora nos próximos anos gostava de me dedicar e tornar o fado, tentar ver se o fado conseguia atingir cada vez um patamar melhor. Claro que eu sei que também há a intenção das pessoas que têm o Royal Hotel de, não sei se a médio prazo, poder abrir mais 1 ou 2 restaurantes no mesmo nível do fado, porque pela experiência que tenho tido com o fado, acham que o potencial está lá e, portanto, como visão que têm de empresários, e eu gostava de continuar a apoiar, porque é um grupo muito interessante, que tem também acolhido aqui muito bem, e, portanto, que tem feito tudo por tudo por divulgar o restaurante. Mas há algum plano previsto em termos de, por exemplo, animação? Sim, nós todos os anos, e este ano vai acontecer outra vez, fazemos alguns jantares vínicos, em que trazemos produtores de Portugal para apresentar os seus vinhos e criamos menus especificamente para acompanhar esses vinhos, o que no fundo acaba por ser uma experiência para as pessoas, mas ao mesmo tempo algo também formativo, porque muita gente não despertou para a importância de conjugar a comida com o vinho, e são coisas que andam em conjunto, e os vinhos portugueses, à semelhança da gastronomia, também têm estado muito bem, e acho que os produtores estão todos de parabéns em Portugal, porque têm feito um trabalho extraordinário pela qualidade do vinho e pela divulgação. E, portanto, 2 vezes por ano nós trazemos cá produtores e fazemos um evento ligado ao vinho. Temos também projetado fazer um evento ligado ao fado, até porque o nome do restaurante Fado leva a que faça todo sentido que se crie um evento ligado ao fado. Estamos a encontrar a melhor forma de conseguir adaptar o fado com a gastronomia, porque para nós portugueses é fácil, nós conhecemos o fado e sabemos que há uma conduta que é preciso seguir, nomeadamente de que se estamos a ouvir fado tem que se fazer silêncio, a luz tem que ser baixa e não podemos estar a comer, e portanto é importante perceber se estas 2 coisas conseguem andar em conjunto ou se teremos que encontrar aqui outro modelo. Mas eu penso que brevemente iremos ter aqui um festival de fado, no fado em Macau. Ok, é esperar para ver então. Chefe Luís Américo, muito obrigado. Vamos ter de ficar por aqui. Obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos para a semana, à mesma hora. Tenham uma muito boa noite.